Evangelho de Marcos, capítulo 14, do verso 53 ao 65. Diz assim a palavra de Deus: Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os escribas. E Pedro o seguia de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e ficou sentado com os guardas, aquecendo-se perto do fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam coisa alguma, porque muitos depunham falsamente contra ele, mas os testemunhos eram divergentes. Por fim, alguns que depunham falsamente contra ele levantaram-se e falaram: Nós o ouvimos dizer: eu destruirei este santuário, construído por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio de todos e perguntou a Jesus: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. E o sumo sacerdote voltou a interrogá-lo, perguntando-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? E todos condenaram como réu digno de morte. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe socos e a dizer: Profetiza! E dando-lhe bofetadas, os guardas o levaram. Senhor, fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Nos prepara, ó Deus, para ouvir. Te louvamos, ó Deus, por este evangelho que chegou até nós hoje aqui, Pai. Que a gente possa sair daqui, ó Deus, cheios do Teu Santo Espírito. Que haja salvação, que haja renovo, ó Deus, em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Havia um lenhador. Ele tinha um filho pequeno, um filho de uns 4, 5 anos de idade, e ele tinha uma raposa que cuidava do seu filho enquanto ele saía para trabalhar. Os vizinhos, vendo aquilo, falaram: Olha, rapaz, você é doido de confiar nessa raposa. Uma hora você vai chegar em casa e você vai encontrar o seu filho morto. E o lenhador dizia: Não, ela é minha amiga, eu criei ela desde pequenininha. Ela cresceu em nosso lar. Ela é de confiança. Mas um dia, o lenhador, chegando do trabalho, ele encontrou a raposa na porta da sua casa. E a raposa abriu um sorriso quando viu o lenhador. E quando ela abriu um sorriso, a sua boca estava cheia de sangue. O lenhador pegou o seu machado e matou a raposa. Quem aqui já não errou por confiar demais em uma pessoa? Quem aqui já não errou? Por confiar demais em uma pessoa. Por confiar em um empregado. Você colocar a pessoa dentro da sua casa, você dá espaço para essa pessoa, intimidade para essa pessoa, e essa pessoa te roubar, te enganar, te trair. Quem aqui já não confiou num patrão, e às vezes o patrão foi lá e parecia que ele era seu amigo, de repente ele te passou a perna, não te pagou, te maltratou? Quem aqui já confiou em um amigo, e este amigo te traiu, te abandonou, esse amigo falou mal de você?
Quem aqui já confiou em um parente? Prestou dinheiro para o parente? E não viu mais o dinheiro? Quem aqui já confiou em um vizinho? Sabe por que erramos? Porque às vezes nós julgamos de forma errada. Julgamos de forma errada. Julgamos a pessoa às vezes pela aparência. Mas ele parecia tão bonzinho. Uma carinha de inocente. Julgamos pelo parentesco. Mas ele era do meu sangue. Como é que eu ia imaginar que essa pessoa ia me trair? Julgamos pelo nível social. Ele era um cara educado, bem formado. Tinha uma boa educação. Agora o contrário também é verdade. Quem aqui também já não fez um julgamento errado, desconfiando quando não deveria desconfiar? Às vezes nós julgamos errado confiando demais. E às vezes julgamos errado desconfiando quando deveríamos confiar. Quem aqui nunca desconfiou da verdade, da lealdade, da motivação? Quem aqui nunca desconfiou quando deveria confiar? Quando alguém te diz uma coisa, você fala, eu não sei não, hein? Eu acho que ele está mentindo. E na verdade a pessoa está falando a verdade. Quem aqui nunca desconfiou da lealdade? Eu acho que ele não é fiel a mim. Eu acho que ela não é fiel a mim. Quem aqui nunca desconfiou da motivação? A pessoa vem te dar um presente e você fala, ele quer alguma coisa, hein? Ele quer alguma coisa em troca. Você já pensou nisso? A verdade é que nós julgamos de forma errada, tanto por confiarmos demais, como por desconfiar demais. No texto desta noite nós vamos ver o seguinte: Cristo sofreu um julgamento injusto. Desconfiaram de Jesus. Cristo sofreu um julgamento injusto para que seu povo não seja justamente julgado. Cristo sofreu um julgamento injusto para que seu povo não fosse justamente julgado. Nós vamos ver isso em duas partes. Primeiro, Cristo é julgado injustamente. Acompanhe comigo do verso 53 ao 55. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e ficou sentado com os guardas, aquecendo-se perto do fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam coisa alguma. Vamos entender o contexto. Jesus ele estava no Getsêmani orando. Ele tinha ceado com seus discípulos, foi para o Getsêmani, estava orando no Getsêmani, e depois que ele terminou de orar, Judas chegou com uma comitiva para prender Jesus. Judas tinha traído Jesus. E aí pegaram Jesus e levaram ele para um julgamento injusto. E esse julgamento foi injusto por vários motivos. Primeiro, fizeram um julgamento de madrugada. Nós estamos aqui no texto, na sexta-feira, 3 horas mais ou menos da manhã. Olha o horário que prenderam Jesus, para que a multidão não visse, porque eles sabiam que Jesus era popular e as pessoas poderiam querer se revoltar com a prisão de Jesus. Eles fizeram um julgamento na surdina, às 3 horas da manhã. Eles levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, outro erro. Jesus deveria ser julgado não na casa do sumo sacerdote, mas num lugar apropriado. Fizeram o julgamento numa sexta-feira de Páscoa. Era proibido na lei dos fariseus
um julgamento que fosse feito num dia de festa, ou um dia anterior à festa. Mas a gente percebe ao ler o Evangelho de Marcos, que eles já queriam há muito tempo matar Jesus. Por exemplo, Marcos capítulo 3, verso 6, depois de Jesus curar um homem no sábado, um homem com a mão atrofiada, olha o que eles disseram: então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Isso no início do ministério de Jesus. Marcos 14, 1, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Já fazia tempo que eles estavam conspirando para matar Jesus. E eles estão fazendo isso tudo de forma errada, de forma injusta. Versos 55 e 56 diz: os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam coisa alguma, porque muitos depunham falsamente contra ele, mas os testemunhos eram divergentes. Eles não achavam nada em Jesus, não achavam nada de errado, por isso esse julgamento era injusto. As testemunhas se contradiziam, cada uma falava uma coisa. De acordo com a lei de Deus, o livro de Deuteronômio diz que os sacerdotes, eles deveriam julgar as testemunhas, se as testemunhas eram verdadeiras, antes de aceitar qualquer tipo de testemunho contra alguém. Versos 57 ao 59 diz: por fim, alguns que depunham falsamente contra ele levantaram-se e falaram: nós o ouvimos dizer, eu destruirei este santuário construído por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles concordava. Eles mentiram. Eles falaram que Jesus falou algo que ele não falou. Jesus não disse que ele destruiria o templo e que o templo seria reconstruído por mãos não humanas. O que Jesus disse? Marcos 13, 2. Você está vendo todas estas grandes construções? Está falando do templo. Perguntou Jesus: aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Jesus só falou que aquele templo seria destruído. Ele não disse que ele destruiria. Ele não disse que o templo seria reconstruído em 3 dias por mãos não humanas. Havia uma mentira aqui. Por isso esse julgamento era injusto. Versos 60 ao 61, a parte A. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio de todos e perguntou a Jesus: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. O sumo sacerdote, tentando mostrar que ele estava fazendo um julgamento justo, ele fala para Jesus, ele faz uma pergunta maliciosa, na intenção de que na resposta de Jesus, ele pudesse pegar Jesus. Uma pergunta maliciosa para produzir prova contra si mesmo. Esta era a intenção do sumo sacerdote. E do verso 61 ao 62 diz: e o sumo sacerdote voltou a interrogá-lo, perguntando-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens dos céus. O sacerdote agora pergunta para Jesus sobre a sua identidade. Você é o Cristo? Você é o Messias? A palavra Cristo é Messias. Qual foi a resposta de Jesus? Ele diz: eu sou. Esse eu sou era uma ligação com o eu sou lá do Êxodo, quando Deus se revela a Moisés. Lembram? Moisés perguntou: qual o teu nome, Senhor? Aí Deus falou: eu sou. Jesus está falando aqui quem ele é. Eu sou o eu sou. E ele diz: eu sou o Filho do Homem. Isso tinha um significado para o judeu. O profeta Daniel tinha falado sobre este Filho do Homem. Era uma profecia sobre o Messias.
Daniel 7, 13, 14 diz: na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Jesus está dizendo, sabe o filho do homem que Daniel profetizou lá atrás? Então, sou eu. Eu sou o filho do homem. Todos terão que me adorar. E Jesus continuou, ele disse, eu virei, você vai me ver, assentado à direita do poderoso. Aí ele acabou. Ele estava falando o seguinte, você vai me ver assentado à direita de Deus Pai. O que isso significava? A direita de Deus significa igualdade, mesma autoridade, mesmo poder. Ele estava dizendo, eu sou o próprio Deus, eu sou Deus, eu sou o filho do homem, e você vai ver eu vindo com as nuvens dos céus. As nuvens dos céus não eram uma referência às nuvens que a gente vê aí. As nuvens dos céus era a glória de Deus, a Shekinah de Deus. Você vai me ver assentado à direita de Deus, vindo sobre as nuvens, como um juiz. Ah, sumo sacerdote, agora você está me julgando. Você está fazendo um julgamento injusto contra mim. Mas um dia, eu virei para te julgar. Eu serei o juiz, e você será o réu. Era isso que Jesus estava dizendo. E aí qual foi a reação do sumo sacerdote? Versículo 63 e o 64. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? E todos o condenaram como réu digno de morte. Outra injustiça. Ninguém poderia ser condenado e morto no mesmo dia. Quando alguém era condenado à morte, você tinha que dar mais um dia, para que caso o julgamento tivesse sido errado ou acontecesse alguma coisa, dava tempo para salvar o réu. Mas o que eles fizeram? Eles condenaram Jesus às 3 da manhã, de uma sexta-feira. Ao meio-dia, Jesus já estava na cruz. Poucas horas depois, Jesus foi morto. Isso era injusto. O julgamento foi injusto por vários motivos. Fizeram um julgamento de madrugada, levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, fizeram o julgamento numa sexta-feira de Páscoa. Eles não achavam nada, as testemunhas se contradiziam, eles mentiram, dizendo uma coisa que ele não disse. Uma pergunta maliciosa foi feita pelo sumo sacerdote para tentar pegar Jesus, e eles condenaram Jesus, sem dar um tempo, o tempo que era obrigatório, para que ele fosse morto. O que a gente aprende, irmãos? A gente vai ver que desde que o mundo é mundo, nós temos visto pessoas sendo julgadas injustamente. Isso aqui é um retrato do que é a humanidade. O sumo sacerdote e esses religiosos, eles são apenas um reflexo de toda a humanidade. A injustiça está no DNA do ser humano. Quantas vezes a gente já não ouviu? Nossa, como a justiça é falha. Nossa justiça é falha. Você já ouviu isso? Acho que nos últimos dias, nos últimos meses, é o que mais a gente tem ouvido, né? Nossa justiça é falha. Nos últimos anos, a gente tem visto centenas de julgamentos de políticos a jogador de futebol que matou a namorada. Exemplo, o goleiro Bruno. A gente tem visto vários julgamentos, e agora os julgamentos, alguns estão sendo noticiados, eles estão sendo feitos ao vivo para que a gente possa ver. E muitos dizem assim, é injusto. É injusto o que fizeram com o meu candidato. Eu quero ele livre. Não é assim? Então tem a turma do deixa ele solto. E tem a turma do
Tinha que dar mais, a pena foi pouca. Só isso. É pouco. Tem uma turma que diz, é injusto. E outra diz, foi pouco justo. Tinha que ser um pouquinho mais justo ainda. A pena foi pequena. Então a gente está vendo isso. Em nossa sociedade, nas mídias, diariamente. Mas isso não acontece só no grande ambiente da mídia. Isso acontece no trabalho. Quem aqui já não se sentiu injustiçado? Por ter sido condenado ou sido julgado no trabalho por ter feito algo que não fez? Já aconteceu isso com você? Você já teve problema com encarregado, gerente? E a pessoa falar que você fez algo que você não fez? Ser julgado injustamente? Na família, quem tem muitos filhos, sempre vai ter um que vai apanhar sem merecer. Sempre. Foi o irmão caçulinha que fez, o mais velho apanha. Injusto. Agora, se é filho único, está lascado, né? Aí não tem. Você já foi injustiçado na internet? Às vezes você escreve um negócio ali e a pessoa entende outra coisa. E aí ela te julga. E aí você, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu tenho até medo de WhatsApp. A gente já viu isso aí. Às vezes a gente manda um negócio, não é aquilo que você queria dizer. Mas aí as pessoas entendem aquilo que você não disse. Já aconteceu isso com você? Você ser julgado injustamente nas escolhas políticas. As pessoas julgam o teu caráter por causa de quem você por causa do seu candidato. Se ele vai votar nesse cara é porque então ele também não presta. Então ele é racista, ele é homofóbico, ele é radical. Porque olha o candidato dele. Ele não tem zelo pelas mulheres, ele não tem cuidado. As pessoas julgam a gente por causa do nosso candidato. E às vezes julgam injustamente. Quem aqui nunca foi julgado injustamente? Isso aí está no DNA, gente. Agora, quem aqui nunca julgou injustamente? Às vezes a gente é julgado. Mas quem aqui nunca julgou injustamente? Pela aparência de alguém? Eu acho que esse cara não é legal. Por quê? Não sei. A cara dele. Eu acho que ele é bravo. Só porque ele tem uma barbona, né? Cadê o Giovanni? Quem aqui nunca julgou injustamente alguém por causa da aparência? Porque às vezes o cara está com uma roupa simples, acha que ele é um coitadinho. Às vezes o cara é um empresário rico. Julgar injustamente, isso aí acontece muito em loja. Entra um cara ali com a roupa mais simplesinha, e às vezes o cara é um fazendeiro, meu filho. Aí o vendedor olha assim, isso aí não vai comprar nada. Aí ele chega lá e fala, eu quero comprar a loja. Tem umas histórias disso aí, de concessionária de carro, que o cara entrou, e aí ninguém deu atenção para o cara. Aí ele foi lá, falou para o gerente, falou, nenhum vendedor me atendeu. Eu ia comprar 10 carros, agora vou comprar na outra. Julgar por causa da aparência. Quem nunca julgou por causa da aparência? Quem nunca julgou a espiritualidade de alguém? Eu acho que esse irmão não é muito convertido, não. Eu não sei, eu não sinto assim que ele é crente. Ele tem um jeito assim, ele ora com o olho aberto. Você já julgou alguém que olha com o olho aberto? A Bíblia não fala que tem que fechar o olho para orar. Mostra para mim na Bíblia. Tem que fechar o olho para orar. Mas a gente aprende. Se o cara olha com o olho aberto, ele não sei. Você já julgou a motivação de alguém?
O maridão vai lá, traz um presente, leva para jantar fora, aí a esposa já pensa, ele está querendo comprar alguma coisa, ele vai pedir minha autorização. Ele quer trocar o carro. Você nunca julgou, e às vezes não é, às vezes o marido está fazendo mesmo porque, se converteu. A gente às vezes julga as pessoas injustamente quando as pessoas nos atendem meio mal-humorada. Às vezes você vai no mercado, em algum lugar, e a pessoa te atende meio mal-humorado, você pensa assim, olha que mau funcionário. Às vezes o cara está com dor no rim, pedra no rim. Às vezes ele está com problema em casa. Às vezes ele está com depressão. Às vezes ele veio trabalhar aquele dia com febre, para não perder o emprego. E aí, porque ele não te deu muita atenção, você já julga ele como se fosse um mau funcionário. Quem nunca fez isso? A pregação do pastor. Eu tenho certeza que ele está pregando para mim. Ele fez esse sermão para me cutucar. Vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu não faço isso. É difícil. 80% só dos meus sermões são direcionados. Tem gente que acha, como que a gente monta sermão sem pensar nos irmãos? Não tem jeito, irmão. Você está montando ali, Deus vai mostrando. Olha isso aqui, vai mostrando as pessoas. Não tem, olha, duvido o pastor que não monta. E não, na hora que está montando o sermão, não pensa na igreja, nos membros. Nós somos assim. Nós julgamos e somos julgados muitas vezes injustamente. Mas qual foi a atitude de Jesus quando ele foi julgado injustamente? Ele confiou no justo juiz. Ele não se defendeu, ele não atacou. Às vezes a gente é julgado injustamente, o que a gente faz? A gente tenta mostrar o erro do outro também. Às vezes a gente tenta se defender. Jesus não se defendeu. Ele poderia, com um estalo de dedos, irmãos, matar todos que estavam ali naquele recinto. Todos. Um anjo no Antigo Testamento matou todos os primogênitos do Egito. Quem estava ali era o próprio Deus, não era um anjo. Se um anjo fez isso, o próprio Deus estava ali, ele poderia ter matado todos aqueles homens, mas ele não se defendeu. Ele confiou no justo juiz. Quando somos julgados injustamente, nós temos que descansar no justo juiz. Nós não devemos atacar. E quando nós julgamos injustamente, nós devemos nos arrepender, pedir perdão. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, Cristo é tratado injustamente. Primeiro ele foi julgado, e agora ele é tratado injustamente. Versículo 65 diz: e alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe socos e a dizer: profetiza. E dando-lhe bofetadas, os guardas o levaram. Irmãos, é difícil ler um versículo desse e não se entristecer. O próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Ele está ali e as pessoas cuspiram no seu rosto, jogaram saliva no rosto de Cristo, fecharam a mão e deram socos no rosto de Cristo, deram tapas na cara de Cristo. É difícil ler um texto desse sem tremer, sem se sensibilizar. O nosso Salvador sendo maltratado
por homens imundos e pecadores. Uma coisa é ser julgado injustamente, outra é ser tratado injustamente. Ainda que as duas normalmente caminham juntas. Quando uma pessoa julga injustamente, ela também trata a outra injustamente. Também está no DNA da nossa sociedade o tratamento injusto. A gente vê isso com presidiário. Tratamento injusto. Tanto por não dar a condenação que ele merece, quanto às vezes por condenar a pessoa de forma errada, ou não dar as condições para ela cumprir a sua pena. Isso é tratamento injusto. Atraso, às vezes, no julgamento. A gente vê que o nosso judiciário ele é lento. Tem pessoas que já eram, talvez, para estarem soltas, estão na prisão porque isso é um tratamento injusto. A gente vai ver tratamento injusto contra os idosos, tratamento injusto contra as mulheres, contra as crianças, contra o estrangeiro, contra o pobre, contra o trabalhador. O trabalhador hoje trabalha 5 meses. 5 meses só para pagar impostos. Dos 12 meses trabalhados, 5 não ficam no bolso do trabalhador, vai para os impostos. Para que, através dos impostos, o Estado devolva ao trabalhador saúde, educação e segurança. E aí você vê a educação, a saúde e a segurança. É injusto. Isso está no DNA do ser humano, tratamento injusto. Agora, quem aqui nunca foi tratado injustamente? Tratado injustamente pelo cônjuge, pelo amigo, pelo funcionário, pelo cliente. Tratado injustamente, cliente que te maltratou, patrão, pelo pastor. Quem aqui nunca foi maltratado pelo pastor? Injustamente. Quem nunca tratou alguém injustamente? Você já tratou alguém injustamente? Acusando essa pessoa, às vezes, de algo que ela não fez, às vezes desprezando. O desprezo é algo terrível. Às vezes condenando a pessoa pelo que ela não fez. Isso acontece muito nos cônjuges. Acusação, desprezo. Eu quero maltratar, eu vou ficar uma semana sem falar com ele, sem falar com ela. Injustamente. Porque você acha que a outra pessoa tinha que fazer as coisas do jeito que você queria. E às vezes a gente trata injustamente ferindo a outra pessoa. Às vezes ferindo com as mãos. E às vezes ferindo com a língua. Sabe o que eu aprendi? Que você não pode guardar nada, você tem que pôr para fora. E aí você fala, eu desabafei tudo que estava aqui dentro. Não, você vomitou. Você não desabafou. E aí você fere a outra pessoa. Porque você sabe o que falar para outra pessoa, de maneira que isso vai machucar a outra pessoa. Nós somos assim. Nós julgamos e somos julgados injustamente. Tratamos e somos tratados também injustamente. Agora, por que Jesus foi julgado e tratado injustamente? Por que Jesus? Jesus nunca tratou ninguém injustamente e nunca maltratou, nunca julgou ninguém injustamente. Nunca. Ele é o único que nunca julgou e nunca tratou alguém injustamente. Mas por que ele foi julgado? Por que ele foi tratado injustamente? Porque nós somos injustos. A Bíblia diz que o justo morreu pelos injustos. Jesus sabia que um dia eu e você, nós teríamos que nos encontrar com o Pai dele, o juiz de toda a terra. E a Bíblia diz que não há um justo sequer.
E o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um juiz justo. E Jesus sabia que nós seríamos julgados justamente e seríamos tratados justamente por um juiz justo. E por saber disso, Jesus tomou o nosso lugar e foi julgado, condenado e tratado injustamente. Por quê? Por que isso? Jesus assumiu a nossa culpa. Jesus assumiu a minha culpa e a sua culpa. Porque nós somos injustos. E o pior, nós somos incapazes de nos tornarmos justos por nós mesmos. Nós somos injustos e nós não temos condições, nós não temos capacidade de nos tornarmos justos por nós mesmos. Jeremias 13:23 diz: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Porque nós somos incapazes de nos tornarmos justos, Cristo morre por nós e Ele transfere a justiça dele para nós. A Bíblia chama isso de imputação. Falaram assim para o lenhador: olha, não confie na raposa. Quando o lenhador avistou a raposa, o que ele viu? Sua raposa, que ele criou desde pequenininha, com a boca cheia de sangue. O que ele pensou? Qual foi o julgamento que ele fez? Ela matou meu filho. Ela não é uma amiga verdadeira, ela é uma impostora, essa raposa. Então ele pegou o machado e matou a raposa. E aí ele entrou na sua casa. Sabe o que ele viu? Seu filho, vivo, no berço. E uma serpente, morta ao lado da cama. Olharam para Jesus na cruz, e o que eles viram? Um homem cheio de sangue. Tinha sangue em sua boca. Tinha sangue nos seus olhos. Tinha sangue nos seus braços. Tinha sangue em suas pernas. Tinha sangue em sua cabeça. Sangue. Sangue por todos os lados. E o que eles pensaram? É um impostor. Ele não pode salvar a si mesmo. Ele não é Deus coisa nenhuma. E então o mataram. O que ninguém sabia é que todo aquele sangue que estava sobre o corpo de Jesus, é porque ele estava esmagando a cabeça da serpente, inimiga de nossas almas. O que ninguém sabia é que todo aquele sangue é porque as obras do diabo estavam sendo destruídas. Ele disse: eu vim para destruir as obras do diabo. O que ninguém sabia é que todo aquele sangue era porque Cristo estava sendo punido por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Agora, todos aqueles que confiam em Jesus como Salvador de suas vidas, todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia promete: nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Um dia, o justo juiz vai vir. Como que nós, injustos, podemos nos livrar de um juiz justo? Somente cobertos pelo sangue de Jesus. Somente cobertos com a justiça de Cristo. A justiça de Cristo é colocada naqueles que creem nele. Você já entregou sua vida a Cristo? Você já orou a Ele, pedindo para que Ele te salve?
Porque se você é como eu, você já fez muitos julgamentos injustos. Se você é como eu, você já tratou muitas pessoas de forma injusta. Como se livrar de um juiz justo quando ele vier para julgar toda a terra? Só existe um jeito: se escondendo em Jesus. E se você um dia entregou a sua vida a Cristo, a Bíblia diz que o justo juiz vai vir. Ele vai vir. E você vai ter que encarar ele. E vamos imaginar que ele pergunte: por que eu tenho que te deixar entrar na minha glória, no meu reino? E a resposta de quem foi salvo é: porque o justo morreu em meu lugar. O justo foi julgado injustamente, condenado injustamente, tratado injustamente em meu lugar. E eu criei nele. É só por isso que nós podemos ter livre acesso ao reino de Deus. Você já fez isso? Hoje é noite que você pode buscar a face de Deus e sair daqui coberto pela justiça de Cristo. Você pode clamar nesta noite. Você pode pedir para que Ele te salve. Você pode pedir para que Ele te cubra com a justiça dele. Vamos fazer isso? Vamos agradecer, vamos louvar por Jesus Cristo.